Olá pessoal, bom dia. Já coloquei aqui no canal algumas imagens, por exemplo, vídeos explicativos dissecando imagens, como por exemplo as fotos da Amelia Earhart que ela fez aqui em 1937, comparando com as imagens atuais. Mas existe uma ferramenta no Google Earth que você consegue, por exemplo, colocar camadas e colocar uma camada de um mapa antigo. E eu tenho muitos mapas antigos de Fortaleza. E nesse primeiro vídeo, vou fazer uma série de vídeos com vários desses mapas. A gente vai dissecar esses mapas antigos colocados em cima dos mapas atuais que a gente tem do Google Earth, da nossa cidade de Fortaleza. Então esse mapa aqui é de 1888, do Adolfo Webster. E a gente vai ver porque colocou em cima do mapa de 2021, 2022, que a gente tem essas imagens de satélite, né, do Google. E a gente vê aqui os prédios, a gente consegue ver os prédios em 3D, por exemplo, o prédio da Catedral, em cima aqui da imagem da Catedral, o Forte, aqui, Avenida Leste-Oeste. Mas o mais interessante para mim, além de ver esses prédios, é ver aqui a rota do rio Pajeú, do Riacho Pajeú, aqui por trás, né? E que depois ele passava por aqui para frente, ó, aqui está passando o Riacho Pajeú e ia desaguar mais ou menos aqui. Hoje ele deságua mais ou menos aqui na Inácia. Mas ver, eu já fiz um vídeo também sobre isso, eu vou inverter aqui o nosso norte, ó. Eu já fiz um vídeo, ver onde era o mar, onde ficava o mar. Por exemplo, aqui está o Marina Park, olha aqui, a praia no pré-mar era aqui, no baixo-mar era aqui. Né? Então, onde ficava o mar e a proximidade do mar com nossa fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, aqui a região da Santa Casa e tal. Olha aqui o prédio da Cefaz, que é esse aqui, ó. Ficava justamente muito próximo do mar. Então, toda essa área aqui que a gente hoje tem esses prédios e tal, essa área aqui era mar. Né? Pelo mapa de 1888, a gente tinha uma alfândega, olha, já era muito próxima do mar. Né? A Rua da Praia, hoje a Avenida Pessoa Anta, era justamente muito próximo, era a nossa beira-mar, era muito próximo da praia, muito próximo do mar, né? E a gente vê a quantidade de prédios que a gente tem hoje, e vendo aqui a região do nosso litoral, né, onde era o mar, com esse mapa de 1888. A gente consegue ver também o relevo, ó, nesse mapa aqui do Adolfo Webster, havia o relevo. Então a gente ainda tem essas dunas, essa região mais alta aqui, próxima à região da Avenida Leste-Oeste. Né? Olha aqui, muito legal, isso aqui é um instituto médico legal. Né? Aqui a gente tem o Riacho da Jacarecanga e a foz do Riacho da Jacarecanga. Né? Então a gente consegue ver isso de uma forma bem interessante, bem legal, nessa sobreposição de mapas, inclusive com as praças. Por exemplo, se a gente for seguindo e subir a Avenida Alberto Nepomuceno, a gente vai ver o Mercado Central hoje, né? O Forte aqui a gente vai ver a Praça General Tibúrcio, a praça conhecida como Praça Leões, e aqui a nossa Praça do Ferreira, que bate muito bem com esse mapa do Adolfo Webster de 1888. Então eu acho muito interessante fazer essa sobreposição de mapas e fazer esse estudo desse mapa. Você vê, ó, toda essa região aqui, que a gente tem esses prédios e tal, tudo isso aqui era mar. Tudo isso aqui foi aterrado, muito provavelmente, porque aqui nessa região da Praia de Iracema havia dunas também. E essas dunas, muito provavelmente, foram utilizadas para cá. E olha que interessante, ó, a gente tem aqui o relevo do mapa do Adolfo Webster. Aqui está o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, aqui o Seminário da Prainha. E olha como tem aquela subida, né? Então essa subida, essa região mais alta, os portugueses eles sempre denominavam nas cidades de outeiro. Por isso que esse bairro aqui, essa região, era o outeiro da Prainha, porque aqui está o Seminário da Prainha e aqui era essa região mais elevada, esse outeiro da Prainha. A gente tem aqui a região do Colégio Militar de Fortaleza, ó, essa região aqui. Então é muito interessante essa sobreposição, pelo menos eu achei, né? Essa sobreposição desses mapas de 2022 no Google Earth e o de 1888 do Adolfo Webster, e ver a nossa linha de litoral. Então, por exemplo, toda essa região aqui que a gente está vendo, esses prédios, a própria ponte dos ingleses nessa região onde ela está hoje aqui, tudo isso aqui era mar. E foi depois aterrado com o tempo, né, com as areias que muito provavelmente vieram dessas dunas, que também havia nessa região da Praia de Iracema, e nesse terreno foi construído, ou foram construídos esses prédios. A gente tinha aqui esse arrecife, né, que era a conhecida Pedra Velha, que fez parte do nosso paredão Rockshore, o quebra-mar que havia aqui. O paredão Rockshore, bem lembrar que é de 1885,
né? Então, já havia esse mapa aqui de 1888, já havia o nosso porto antigo de Fortaleza. Era aqui onde hoje a gente tem a Inácio, tem a região do Marina Park Hotel, mas você vê que essa região aqui foi muito alterada pelo homem em toda a sua história, né? A gente vê aqui a Torre Boris, que ainda está presente aqui, ó, em 2021, né? Então é muito interessante a gente ver todas essas imagens e toda essa anatomia. E isso aqui era basicamente a cidade de Fortaleza, em 1888. Então você vê que a cidade, o crescimento da cidade, de 1888 até 2022, você vê, ó, olha a cidade hoje, o crescimento da cidade hoje. E naquela época, o vetor do crescimento ia para oeste, ou seja, para a nossa direita aqui. Ou seja, para a região da Jacarecanga ou do Jacarecanga, para a região aqui da Barra do Rio do Ceará e tal. Esse era o vetor de crescimento da cidade. Você vê que com o passar dos anos, esse vetor do crescimento se inverteu justamente para leste. Então veio a região aqui do Meireles, da Praia do Meireles e tal, região do próprio Mucuripe, que depois foi feito como porto, agora a região aqui do bairro Edson Queiroz, Guararapes, Cidade dos Funcionários, Luciano Cavalcante, esses bairros mais nessa região, e agora indo também para cidades como Eusébio, Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, né? Porque é interessante isso aí, quando eu fiz o episódio com o filho do seu Washington Soares, se você for ver bem, ó, Fortaleza é limitada a norte pelo mar, o norte está aqui para baixo, né, que está invertido. A oeste, Fortaleza é limitada pelo Rio Ceará, e aqui tem uma série de aldeias indígenas hoje e tal. A leste, também a cidade é limitada pelo mar, que a gente tem aqui a região da Praia do Futuro e tal. Então, o único vetor de crescimento interessante que a cidade tem é para o sul. Na verdade, o sudeste, que é essa região aqui. Então, é justamente a região da Cidade dos Funcionários, Messejana, Eusébio, Aquiraz. É tanto que a cidade está crescendo para essa região muito, e vem crescendo a partir das últimas décadas, principalmente a partir da década de 1990, né? Vem seguindo esse vetor, já que a cidade em si mesmo, ela já está bem densa, bem densamente povoada. Mas, mais uma vez, voltando aqui, para a gente fazer essas sobreposições, e ver os prédios que a gente tem hoje, a gente consegue ver também esse desenvolvimento da região, esse crescimento da região do centro, a parte da ferrovia. Ó, aqui em vermelho a gente tem no mapa do Adolfo Webster, a gente tem as linhas ferroviárias. Olha aqui a Rua do Trilho, né? O trilho que passava aqui pela Tristão Gonçalves, que era conhecida como Rua do Trilho. Aqui a Praça da Lagoinha, a Praça José de Alencar, está aqui o Teatro José de Alencar. Essa Praça da Lagoinha, porque tinha uma lagoinha aqui, uma lagoa muito pequena, e que era utilizada muitas vezes para o reabastecimento das locomotivas que eram a vapor. Então você tinha que ter água, né, para esse vapor, e essa água vinha dessa lagoinha, dessa Praça da Lagoinha. Então a gente consegue ver. Eu vou tirar os prédios aqui agora, para a gente conseguir visualizar melhor aqui só o mapa de 1888, juntamente com alguns marcos anatômicos que a gente tem, marcos da cidade, como a Catedral, como o próprio Mercado Central que a gente tem hoje, e aqui o nosso prédio da Cefaz. E olha que interessante, a foz do nosso Riacho Pajeú era aqui. Você vê a proximidade do litoral, que era o prédio da hoje Cefaz. Aqui você tinha os níveis do passeio público, né? O primeiro nível do passeio público, o segundo nível e o terceiro nível do passeio público, que havia esse lago aqui também, né? E que as pessoas jogavam, né? Os esportes, futebol e tal, no começo do futebol aqui no Ceará, no comecinho do século passado e no final do século atrasado, século XIX, século XX, né? Aqui a região do gasômetro, né? As linhas férreas que tinha aqui, a Rua do Trilho, a Tristão Gonçalves, e a gente consegue fazer essa visualização toda. Aqui o Riacho Pajeú, né? O açude Pajeú, que é onde hoje é o Parque Pajeú, ali muito próximo da CDL, no centro. Aqui o nosso Banco Central de hoje, ó. E aqui a Cidade das Crianças, né? A Praça Doutor José Júlio na época, mas também já foi chamada de Praça da Liberdade, vários nomes, mas eu conheço como Cidade das Crianças, né? Então, bem interessante. Agora vou colocar de novo aqui os prédios, para que a gente possa ver novamente essa região toda aqui, ó, a Cidade das Crianças e tal, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do jeito que a gente tem hoje. Então achei muito interessante, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, e vou fazer depois outros vídeos usando essa ferramenta do Google Earth, para que a gente possa também fazer a sobreposição de outros mapas.
Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou do canal, dá o like. Assiste os outros vídeos, tem muitos vídeos no canal, muitos vídeos interessantes sobre a história da nossa cidade e tal. E é isso, se inscreva no canal, aproveite a sua cidade, até o vídeo que vem. Vamos lá!